Aqui é a Vila Mapa, na zona leste de Porto Alegre. É o lugar onde eu nasci, cresci e onde eu vivo até hoje. Mas quer saber de uma coisa? Aqui eu pude perceber também um fio de esperança. E esse fio de esperança vem de um projeto muito especial, que é a Orquestra Vila Lobos. A orquestra, ela surgiu quando eu vim trabalhar aqui na escola Heitor Villa-Lobos, quando eu fui nomeada como professora de música da Rede Municipal de Porto Alegre. Quando eu cheguei aqui, eu entrei como professora de música numa escola em que praticamente não tinha uma história de música, de trabalho de música dentro do seu ensino. Tinha havido uma banda marcial muitos anos atrás, em que restavam alguns instrumentos deteriorados, assim, alguns instrumentos de percussão, mas já da geração que já era pai da escola naquela época. Então eu iniciei um trabalho, posso dizer, do beabá, um trabalho, eu não pude dar continuidade a nada, porque nada existia para eu dar continuidade. Então esse trabalho foi iniciado numa proposta em sala de aula, com as turmas que eu assumi naquele ano de 1991, foi o ano que eu entrei aqui na escola Vila Lobos. Foi o ano em que eu estava grávida da minha filha, então eu trabalhei um semestre e a minha filha nasceu em julho. A orquestra mesmo, ela iniciou no ano seguinte, na prática ela iniciou no ano seguinte. Mas nesse primeiro semestre de professora aqui na escola Vila Lobos, eu já percebi que existia um desejo muito grande dessas crianças, de que a aula de música não fosse um período na semana, que pudesse extrapolar isso. E de imediato, já no início daquele ano, eu ofereci um horário no turno inverso para as crianças, as crianças interessadas, então foi por interesse, não era uma atividade obrigatória, o que não é até hoje, para elas estarem comigo de tarde para fazer música de uma outra forma, de uma maneira um pouco mais intensa, coletivamente. E aí eles escolheram que o instrumento que eles queriam era a flauta doce, porque era um instrumento, por vários motivos, era um instrumento que, o meu instrumento de estudo, a qual eu também havia me musicalizado aos 8 anos de idade, e um instrumento de um acesso fácil, né? Então eu sempre trazia nas aulas a minha flauta. Então muitas das atividades que eu proporcionava e que eu motivava os meus alunos
nas aulas de educação musical era por meio da flauta doce. Então abriu neles um desejo muito grande de quem sabe um dia eu também vou conseguir tocar igual a minha professora, né? Eu tenho como fazer isso? Eu disse, mas claro que sim. E aí eu fui e apliquei o que até então eu como professora já de algum tempo na rede particular e tinha de experiência, né? De usar a flauta doce mesmo como um instrumento de iniciação musical. De maneira alguma eu tendo alunos com o perfil que tem, né, aqui da comunidade, com todo um traço especial de vulnerabilidade social, com toda uma questão complexa em relação à família, em relação à sua própria aprendizagem e aproveitamento dentro da escola, né? Tudo isso eu já tinha tomado pé e já tinha me dado conta que seria um trabalho muito desafiador para mim. Mas em que em nenhum momento eu iria baixar a guarda no sentido de provocar menos esses alunos, de incentivá-los menos ou até exigir menos do que a minha experiência como professora em outra situação de ensino era a maneira como eu aplicava. Então isso foi uma coisa muito legal porque desde o início os alunos foram se dando conta de que eles tinham capacidade sim. Bastava ser apresentado a eles uma metodologia, né? Uma forma de processo de aprendizagem em que eles tivessem o seu próprio tempo para dar conta, para vencer. E o resultado foi imediato, foi uma coisa muito impressionante. O quanto que essas crianças, que eu iniciei com um grupo de 14 crianças dessa faixa etária, que na época era de 4ª e 5ª série, mais ou menos em torno de 10, 11 anos de idade, no contraturno. Então eles tinham aula de manhã e vinham um horário à tarde. Para isso é claro que eu tive que negociar com a direção da escola, com a supervisão, de ajustar o meu horário para que eu pudesse ter espaço para que eu pudesse atender essas crianças. Claro que o espaço foi o maior problema, ele segue sendo o nosso maior problema até hoje dentro da escola, porque é uma escola pública que tem mais de 1.300 alunos, ela funciona em 3 turnos e é onde as crianças da comunidade, que cada vez cresce mais, né, a população cada vez se multiplica, é onde a comunidade coloca os seus filhos. Então, o problema de falta de espaço é um problema muito grande há décadas aqui na Escola Vila Lobos. Mas mesmo assim, talvez essa tenha sido um fator interessante também de motivação dos alunos. É que eu nunca me desanimei frente a dificuldades que iam me aparecendo. E a primeira delas era essa. Tá, ok, a gente ajusta horário, mas em que sala? Onde que tu vai trabalhar com essas crianças? Eu disse, olha, eu vou trabalhar onde tiver. Então, eu lembro que a cada semana que eu chegava na escola, eu chegava, já procurava logo ali o serviço de supervisão e direção da escola para saber qual a sala vaga que tinha naquele momento na escola para que eu pudesse usar. E muitas vezes não tinha sala vaga, então eu trabalhava no pátio. Eu lembro muito bem, pedia licença aos colegas da educação física, usava um cantinho lá no fundo dos bancos, lá no fundo da quadra, já junto da parede do ginásio, debaixo das árvores que cresciam ainda naquela época, ainda não eram frondosas que nem são hoje, para que ali eu pudesse reunir os meus alunos. Eu lembro que eu pegava pedrinhas do chão para botar em cima das folhas para não voar, porque batia vento e voava, a gente não conseguia trabalhar. As flautas, de imediato a Secretaria de Educação conseguiu para nós comprar flautas, então mandou para nós também. E aí eu ia trazendo tudo que eu tinha em casa. Material de xerox, na época a escola nem tinha material de xerox, era mimeógrafo, e que a gente tinha uma cota também de mimeógrafo para poder usar, da folha matriz, né? A gente rodava álcool aquilo, e o mimeógrafo era muito ruim, porque saía muito fraquinho, e desde o início eu imprimi nos alunos a aprendizagem musical como uma linguagem a ser conhecida, portanto com a pauta musical. Não era só por ouvido, aprendizagem por imitação. Era a nível cognitivo mesmo, de tu aprender uma nova linguagem, né? E isso, o mimeógrafo me atrapalhava muito, porque as pautas musicais e as notas nunca saíam exatamente com uma impressão que deveria, então isso confundia. Para quem conhece música sabe que existem notas de duração diferentes, em que a diferença de uma duração para outra é tu pintar a cabecinha, que é a parte da bolinha da nota, ou não. E muitas vezes no mimeógrafo isso vinha transparente, porque não reproduzia como devia, né?
Então uma delas no início era essa, não ter instrumento, conseguimos, material, fui atrás, espaço, fui atrás. Então eu fui conseguindo doação de xerox de amigos, familiares, que em seu local de trabalho tinha como providenciar copas de xerox, folha de rascunho que a gente imprimia no verso. E assim eu ia conseguindo, cada semana eu ia conseguindo parceiros fora da escola que iam me ajudando para que os meus alunos pudessem ter uma pasta com seu material. Eu me lembro que era numerada, Clube de Flautas da Escola Vila Lobos, folha número 1, folha número 2. Então isso foi instituindo nesses alunos, uma questão fundamental para tu absorver uma aprendizagem. E até vou te dizer, eu era muito consciente do passo a passo, mas hoje, veja, passado esses anos todos, 26 anos e tanto, né? Eu tenho cada vez mais claro de que aquele início do passo a passo, né? Daquela forma organizada e metodológica que eu fui estabelecendo esse trabalho, foi a base de tudo. Foi, digamos, como se eu estivesse preparando um campo, né? Preparando toda uma base, um alicerce importante para que isso ficasse absorvido, ficasse constituído como uma aprendizagem real, que não fosse alguma coisa que hoje eu sei e amanhã já não sei mais porque eu já esqueci, né? E eu tenho certeza que essa base foi fundamental e foi a partir dessa base que a gente foi, nos anos seguintes, implementando a ampliação desse trabalho. Então, nunca perdendo essa metodologia de uma questão de um aprendizado de música sério, né? Um aprendizado de música que eu havia tido a oportunidade de aprender numa escola de música particular. Né? E aqui uma escola pública, numa comunidade, para mim sempre foi, desde o início, uma realização fantástica, né? De que estava sendo oferecido para essas crianças. Essa mesma oportunidade que durante já muitos anos eu proporcionava, por exemplo, estou trazendo só um exemplo, a uma escola de elite de Porto Alegre. Então os meus alunos, e durante muitas décadas, foram mais de uma década e meia, quase 18 anos, eu trabalhei com essas duas realidades. Eu trabalhava aqui na escola pública e também na escola particular. E fazendo um trabalho com a mesma intenção, né? Com a mesma responsabilidade de estar à frente de um trabalho em que as crianças tinham essa oportunidade de aprender música, essa nova linguagem. Então esse trabalho ele foi constituído de uma forma muito no passo a passo mesmo, né? Então era menos de 15 alunos no primeiro ano, só que como isso repercutiu neles de uma forma impressionante, eles se sentiram, hoje eu uso uma palavra que na época a gente nem usava, eles se sentiram empoderados, ou seja, adquirimos esse conhecimento, a gente hoje somou a nós esse novo conhecimento e a gente quer mais. E aí, graças a Deus, eu já não estava mais sozinha, então eu já tinha alunos da primeira turma que já estavam, por iniciativa própria, ajudando nas turmas de iniciação. E isso fez com que a gente pudesse cada vez atender mais crianças. E aí foi indo, já passados uns 4, 5 anos de trabalho, foram parcerias que eu fui buscando, apoios que eu fui buscando, aí eu fui vendo que ficar dentro dos muros da escola, exclusivamente, isso iria fazer o trabalho não ser ampliado, e esse trabalho merecia ser ampliado pela repercussão que estava acontecendo nessas crianças, na escola e na própria comunidade, porque esse retorno imediatamente a gente vai tendo das famílias, da comunidade. E principalmente porque desde o início eu adotei uma forma de trabalhar, mesmo que a gente esteja aprendendo poucas notas, nós já temos este grupo dominando bem, o som tá bonito, a gente está fazendo alguma coisa bonita musicalmente, vamos apresentar. Então desde o início, tendo lá uns 3, 4 meses apenas de trabalho, a gente já fazia apresentações no pátio da escola, em eventuais momentos de aniversário da escola, Dia das Mães, encerramento do ano, formatura. Então a gente fazia essas atividades e a gente ia colocando desfile cívico que acontecia lá perto da Redenção, a gente levava as crianças também. Foi num momento, inclusive, em que a Secretaria de Educação de Porto Alegre estava ousando muito em metodologias e métodos novos de aprendizagem. Então, o trabalho aqui de música do Vila Lobos despertou um interesse muito grande da própria mantenedora. Um interesse positivo de investir, querer saber mais o que acontecia.
e buscar junto com a gente da escola também alternativas viáveis para que esse trabalho pudesse ter continuidade. Então eu digo que, assim, ó, que os 5 primeiros anos desse trabalho foi de um processo de conquistas passo a passo, mas ali a gente foi constituindo uma proposta, digamos, pedagógica, que a base dela se mantém até hoje. E eu vou pedir aplausos muito especiais a cada um dos integrantes. Thales, está tocando no teclado, no cavaquinho. James, o violão, baixo, metalofone e voz. Violoncelo, Camila. Natana, viola. Naomi no segundo violino. Tayane no primeiro violino. Temos os naipes de flautas. Flauta tenor. Ó, o João já está ali divulgando. João Lucas. Stephanie também tenor. Temos Vitor Eduardo e Eduardo em contralto. Temos o Léo e a Gabriela em soprano 2. Maria Eduarda e Ana Luísa, soprano 1. E o nosso naipe aqui, ó, a nossa cozinha maravilhosa, naipe da percussão, temos Igor, Wallace, Richard, Vitor Rogério e Luan. Obrigada, Luísa. E na assessoria técnica, o nosso professor Beto Chedid.